então, atender a legislação. Qual é a limitação? Tem um mínimo, se não me engano, de 5%, seria isso? Das empresas? Essa informação eu não tenho. Essa, bem precisa, não tem, né? Eu sei que tem a questão definida dos portadores de necessidades especiais, né? Que é até 10%. E, geralmente, elas não são preenchidas por falta de pessoas capacitadas, habilitadas para aquele cargo. Quer dizer, no caso dessas pessoas que são enviadas pelo Sistema S, não cabe dizer que não tem capacitação, porque já vem justamente de pessoas que estão fazendo um curso, não é? Mesmo assim, a empresa pode fazer um teste, uma seleção? Todo o processo seletivo, quer dizer, toda a contratação, seja de um estagiário, de um menor aprendiz, passa-se por uma seleção. Afinal de contas, você está escolhendo uma pessoa que vai trabalhar dentro da sua empresa, ele vai conviver com o seu grupo de funcionários e ali ele vai desenvolver atividades. Então, ele precisa ter uma ideia de como é essa pessoa, se ela tem ou não aquele perfil, a cara da sua empresa para fazer parte do seu grupo. A empresa não tem a obrigatoriedade necessariamente de contratar aquela pessoa. Eu vejo um exemplo prático, até no meu escritório mesmo, advocacia, e eu fui contratar uma moça, uma secretária e tal, estava fazendo um curso de secretariado, né? E causou espanto que ela chegou, né, para ser entrevistada, e ela foi com uma blusa, né, e aparecia com um piercing no umbigo, né? E aquilo não cabia, evidentemente, no ambiente não só ali de trabalho, né? Então, evidentemente, eu fui educado, falei com ela e, evidentemente, ela foi preterida. Como é que funciona num estado onde não existe o Sistema S, onde não existe uma escola profissionalizante? Como é que essa empresa que tem essa obrigação de contratar, como é que ela faz? É como eu já falei, ela pode contratar um estudante que esteja no ensino médio, um ensino médio técnico particular, que esteja numa faculdade, mas aí ou a empresa promove a atividade de aprendizagem dentro daquilo que está previsto pela lei, ou então recorre a uma entidade que tenha condições de prover todo o treinamento e desenvolvimento do aprendiz. Tá? Agora, tanto para o aprendiz como para o estagiário, né? Só relembrando aqui essa questão da seleção. O que acontece numa seleção? Você vai ser escolhido. Então, recomenda-se que o candidato se prepare um pouco melhor para o processo seletivo. Saiba o que a empresa está oferecendo, que empresa está te oferecendo uma vaga, quais são os quesitos básicos para você ir numa entrevista, ou seja, que roupa você vai usar, como você vai se pentear, as mulheres, como vão se maquiar. Então, se preparem para isso. Eu até cito o seguinte, no site do NUB nós temos várias dicas para o estudante, tanto estagiário como aprendiz, para ele então se preparar para esse momento da entrevista, para esse momento do processo seletivo. Porque a escola não faz. Algumas escolas até proporcionam algumas palestras, alguns eventos para ensinar isso. O NUB inclusive leva para as escolas palestras com esses temas, né, sobre o site mesmo. Mercado de trabalho, processo seletivo, marketing pessoal. O site é nub.com.br, www.nub.com.br. E lá, então, o estudante ele tem como perceber, como aprender coisas novas. Nós temos vários vídeos que nós gravamos e disponibilizamos no YouTube. A TV NUB está lá para justamente auxiliar os alunos nesse momento, para que eles entendam o que eles podem fazer e o que eles não devem fazer. Por exemplo, o aluno ir para uma entrevista com a camiseta de um time, por exemplo, de futebol, às vezes pode causar alguma animosidade em relação ao seu patrão, ou às vezes uma camiseta de um partido político, de um candidato, né? Também essas coisas são dicas, né, que são importantes na hora da apresentação da entrevista. Agora, a escola deveria entregar o menor melhor preparado também, não é? É de esperar muito que tudo seja feito pela empresa, né? Olha, algumas coisas a escola deveria fazer. Outras coisas ele deveria receber das lições em casa. Então, é uma situação... Não podemos esquecer a família, é verdade. Não podemos esquecer a família. Mas a escola deveria trabalhar muito mais na formação do aluno para que ele entenda, como eu disse já anteriormente, o português, a matemática, conhecimentos gerais. A família deveria dar outras instruções, mas hoje as empresas já começam a trabalhar, depois da contratação daquele jovem,
para a sua formação como futuro profissional. Como nem sempre as escolas têm as informações disponíveis, nem sempre as empresas têm como passar todas as dicas para quem vai chegar ali para uma entrevista, então ainda bem que o NUB tem essas dicas ali para facilitar o caminho para o jovem. No caso do aprendiz, existe um piso salarial? Sim, existe um piso salarial. Tá? E teria um prazo máximo também de duração do contrato, como existe com o estagiário? Existe um prazo, tá? Justamente para que ele não seja um eterno aprendiz, mas para que ele cumpra aquilo que está previsto na sua formação. Bom, já que o aprendiz ele pode estar entre 14 e 24 anos, é feita alguma distinção entre o aprendiz menor e o aprendiz maior? Ou entram todos dentro da... Ambos cumprem as regras, tem um termo de compromisso. Efetivamente, a grande diferença é em relação ao trabalho, assim, que evidentemente o nível superior pode ser mais exigido, né? Tem uma maior demanda, né? Mas os aspectos gerais são os mesmos. E em algumas empresas, por exemplo, pela atividade que vão desenvolver, não contratam menores de 18, outras empresas não contratam menores de 16 anos de idade. Há inclusive algumas legislações estaduais que começam a acender esse alerta para a contratação do menor de 16 anos de idade. Outra coisa importante, que às vezes é um óbice, é a questão do rapaz, né, que está nessa idade, 18 anos, que tem a questão do serviço militar obrigatório também. Como é que funciona? Né, e, evidentemente, todos... Há uma rescisão do contrato? Não, todos estão submetidos a isso, e às vezes o rapaz é convocado para a Marinha, para o Exército Aeronáutica, e, evidentemente, se ele for ingressar numa dessas forças, né, e se ele não tiver parado os estudos, também o contrato é rompido, né? Isso, às vezes, leva alguns empresários, alguns empregadores, né, a não querer contratar o rapaz que ainda não passou por essa fase do serviço militar obrigatório. Não, tem uma quebra de uma sequência de um trabalho. Mas para o estagiário é interessante, assim como a moça grávida, ela pode, então, fazer estágio, e o estágio é interrompido quando ela vai para a maternidade. Suspende. Da mesma forma, o rapaz, quando vai prestar o serviço militar, então suspende o seu contrato de estágio, ele é interrompido, e quando ele retorna do serviço militar, quando ele retorna aos seus estudos, ele pode continuar em estágio. No caso do aprendiz, ele está mais próximo da CLT? Quer dizer, ele pode fazer hora extra, ele pode... Exatamente. Evidentemente que há peculiaridades, né, de não poder ultrapassar as 2 horas, a questão da jornada semanal também não ultrapassar o limite, mas é bem similar às questões da CLT. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Fora. Eu gostaria de agradecer imensamente ao cavalheiro, ao Dr. Paulo Fernando Melo, pela presença aqui no programa. Espero que tenhamos tirado algumas dúvidas de você que está em casa pensando em fazer um estágio. Gostaria de agradecer a sua presença e até o próximo programa Fórum.